Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. O tema dessa aula é, na verdade, inovador. Inovador na medida em que, no Código de 73, a gente não tinha um regramento próprio para a matéria que agora vem sob a denominação de ações de família, né? O que seriam ações de família? Ações que a gente discute direito de família, isso é bem óbvio. Mas qual foi a intenção do legislador? O que levou o legislador a criar esse regramento? Foi a ideia de dar uma uniformização. Em algumas situações, essa uniformização não vai se afastar desse novo regramento. Em algumas outras, essa uniformização entra de modo subsidiário, tá? E, inclusive, já atualizando essa condução dessas ações de família no que diz respeito à utilização ou ao emprego de técnicas de solução consensual dos conflitos, né? A utilização de mediadores, de conciliadores, também a determinação de que o juiz, quando for ouvir menores em situações em que alegam, né, estarem sendo alvo de alienação parental, por exemplo, de que o juiz vai fazer a oitiva desse menor, na verdade, acompanhado por profissional especializado naquela área, né, na área de psicologia, eventualmente na psiquiatria. Enfim, existe um regramento novo que traz essas figuras para todas as ações que versam sobre direito de família. Fazendo a ressalva, deixando de lado, ações que envolvem criança, adolescente, tá? Porque nesses casos aí a gente tem a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ações de alimentos, que você tem lei específica dispondo sobre o assunto, e aí a gente aplica então só de forma subsidiária. Vamos olhar aqui o que o Código trouxe entre os artigos 693 e 699. Então, o que a gente tem aqui? Essas ações de família, esse procedimento especial aqui, na verdade é um conjunto de normas que são aplicáveis aos processos contenciosos, tá? Aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação, tá? Aí aqui a gente tem que a ação de alimentos e aqui versar sobre o interesse de criança e adolescente, como eu disse ainda há pouco, elas vão observar o procedimento previsto na legislação específica, tá? Legislação específica, a gente vai ter o Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente tem a lei que trata da ação de alimentos, né, que é bem antiga. Então, a gente pode até pensar aqui... Salvo engano, a gente tem a Lei 5.478, é bem antiga, ela é de 68, e a lei, essa é mais fácil, né, que é 8.069, já da década de 90, tá? Então, essas duas leis específicas, mas há uma aplicação no que couber, uma aplicação subsidiária dessas disposições a esses procedimentos. Que procedimentos? Ação de alimentos e ações que versarem sobre o interesse de criança ou de adolescente. Beleza? Nas ações de família, diz o Código, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. Olha, é interessante todos os esforços serão empreendidos, porque isso aqui é uma afirmação daquele princípio, não é? Do estímulo à solução pacífica das controvérsias que a gente tem no artigo 3º do novo Código. É um dos princípios ali, é um dos pilares do novo processo, mais do que do novo Código, do novo processo civil brasileiro. Só para lembrar, o artigo 3º, ele diz assim... a lei não afastará da apreciação do judiciário lesão ou ameaça ao direito, né? É permitida a arbitragem na forma da lei, e o parágrafo 2º diz, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, e essa ideia é reforçada no parágrafo 3º, quando diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, tá? Então, todos os esforços, já que é um dever processual. Devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais
de outras áreas do conhecimento para mediação e conciliação. Isso tudo aqui a gente tratou na aula de mediação e conciliação, lembrando que o nosso marco inicial é a resolução 125 do CNJ, salvo engano, de 2010. Ok? Possibilidade, isso aqui está dentro ainda dessa ideia do estímulo à solução pacífica dos conflitos, existe a possibilidade de suspensão do processo mediante requerimento das partes, enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. Então, uma regra específica, qualquer processo envolvendo ação de família, né? E aqui há de se entender que, inclusive, aqueles regidos lá em matéria de alimentos, em matéria de criança e adolescente. Por quê? Porque o Código de Processo Civil agora tem uma parte geral. A parte geral se aplica em toda a parte especial, né? Na parte geral, a gente tem um princípio. E esse princípio, como eu estou dizendo, é mais do que um princípio do novo Código, é um princípio do novo processo civil brasileiro. Então, ele tem que ser aplicado, não é, em qualquer situação. O escopo real, o escopo originário e principal da jurisdição não é outro senão a pacificação social ou a repacificação social, né? Então, quanto mais vezes a gente estimula, quanto mais situações houver o estímulo à busca pela solução pacífica, mais pacífica será a sociedade. E aí a jurisdição passa a se tornar desnecessária, porque a jurisdição busca a repacificação da sociedade. A observância do respeito ao próximo, a observância das normas de boa convivência social garantem a pacificação social. E se a gente consegue, ainda que no curso de um processo, devolver as partes para esse bom conviver social, não é mais necessária a interferência da jurisdição, porque o conflito vai se extinguir de uma forma muito mais eficiente, tá? Recebida a inicial, e se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação. O mandado de citação conterá apenas, isso aqui é importante, apenas os dados necessários à audiência. Por que isso? Porque quando se trata de matéria, e olha só, antes de eu explicar, e deverá estar desacompanhado da cópia da petição inicial. Peraí. Já tem gente até falando em violação do princípio do contraditório. Mas não existe violação alguma ao princípio do contraditório aqui. Por que não? Principalmente em matéria de família, em que os ânimos estão muito acirrados, a questão é muito tensa, você pegar uma petição inicial que vem ali cheia de adjetivos, né, expondo uma versão dos fatos, pode estimular de maneira contrária, né, a outra parte a participar de uma mediação, de uma conciliação, com o coração aberto, né? Com aquilo que a gente chama, quando estuda, quando se capacita em mediação, o que a gente chama de escutativa, né? A vontade de escutar, não é escutar com o bloqueio de quem não quer ouvir, tá? Então, na verdade, vai desacompanhado da petição inicial. É só os dados para comparecer à audiência. Aí, se não for obtida essa conciliação, essa mediação, aí sim vai abrir o prazo de contestação e o réu recebe a sua cópia da inicial, tá? Assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, tá? Aqui, ó. Por isso não há violação ao princípio do contraditório. Eu, particularmente, que milito agora de maneira muito mais aguerrida na causa da solução pacífica das controvérsias, eu não vejo violação ao contraditório e não veria nem se não fosse possível ao réu examinar o conteúdo da inicial. Justamente por quê? Porque a conciliação, a mediação, ainda não existe jurisdição aqui sendo exercida, né? O mediador, o melhor mediador de todos, é aquele que nunca estudou direito. Com certeza, porque ele jamais vai se sentir tentado a interpretar normas, a saber como que é o entendimento do judiciário, como que é o entendimento da doutrina, tá? Então, mas de qualquer forma o legislador tomou essa cautela, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Aqui tem uma diferença no que diz respeito à citação para audiência de mediação, porque lá no 334, que é o que fala da audiência no procedimento comum, não nos especiais, diz que o juiz vai marcar a audiência
com no mínimo 30 dias de antecedência e diz que o réu tem que ser citado com no mínimo 20 dias de antecedência. Tá? Aqui a gente tem antecedência mínima de 15 dias da data designada para audiência, ok? Então, ficar esperto aí, não são 20 dias da regra geral, são 15 dias de antecedência pela regra específica. A citação é feita na pessoa do réu. Aqui a gente tem uma reafirmação aqui do lobby dos advogados, né? O lobby dos advogados, na verdade, os relatores do CPC, tanto na Câmara quanto no Senado, foram advogados, a comissão de jurista tinha advogados, e aí vem a ideia de que na audiência as partes não só podem, né? Elas devem estar acompanhadas de seus advogados ou de seus defensores públicos, né? Isso aqui, na minha visão, é muito absurdo, porque você assegurar o direito de a parte estar representada por advogado é uma coisa. Você obrigar a parte a gastar dinheiro para contratar um advogado, para participar de uma audiência que não vai ter nenhum emprego de técnica jurídica, nada. Pelo contrário, não pode ter, não deve ter. Quem quer fazer acordo não quer saber se tem direito ou não tem. Quem está disposto a fazer um acordo está disposto a pensar se aquela proposta atende ou não atende a sua expectativa. Mas o lobby dos advogados é muito forte no que diz respeito à produção normativa, né? É a única categoria que conseguiu se enfiar na Constituição Federal durante a Constituinte, criou um artigo só para ela, para dizer que eles são indispensáveis, e com o tempo, nas normas infraconstitucionais, essa indispensabilidade se tornou obrigatoriedade, tá? Aí é só uma crítica pessoal, mas que, a meu ver, ela deve ser levada adiante, porque os futuros juízes, os futuros procuradores da República, os futuros advogados públicos, vocês, enfim, né, que estão agora aí dedicando horas e horas e horas de estudo, podem reverter essas horas de estudo não apenas na obtenção do conhecimento, não apenas na aprovação em um concurso importante, mas podem utilizar esse conhecimento para a gente rever as bases da nossa relação, das nossas relações sociais, né? A gente precisa de uma sociedade mais próxima, mais fraterna, como diz o preâmbulo da Constituição. E sociedades fraternas não se criam sociedades fraternas por meio de advogados, né? A gente cria por meio da aproximação entre as pessoas e não por meio de intermediários. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Olha só, também outra, essa aqui, se eu fosse examinador de concurso público, eu ia pegar essas duas diferenças aqui, ó. Aquela dos 15 dias para os 20, e agora tem uma outra aqui que eu estou percebendo, que é o seguinte: a audiência de mediação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias. Lá no 334, a gente também tem essa previsão, mas lá existe um limite de 2 meses. O mediador, o conciliador, qualquer um deles pode desmembrar, mas eles estão presos a esse limite máximo de 2 meses. 2 meses que são contados da data da realização da primeira sessão. É o 334, parágrafo 2º. Tá? Mas isso não se aplica aqui, porque aqui o legislador está numa regra específica, a regra específica afasta a regra geral, e nessa regra específica o comando é de que pode se dividir em quantas sessões quiser. Se não for realizado o acordo, passarão a incidir a partir de então as normas do procedimento comum. E nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo, tá? Então, divórcio, ainda que litigioso, se não tem filho incapaz, não tem ninguém incapaz, esquece, não precisa participação do Ministério Público. É somente quando houver interesse de incapaz. Processo que envolva discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, como eu tinha conversado com vocês, tem a necessidade de o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, estar acompanhado por especialista. Porque aí esse especialista
até da confiança do juiz, vai poder, né, orientar o juiz, sugerir questionamentos, apontar percepções que esse profissional tenha tido, ok? Então é isso. Sobre ações de família, essas são as novas regras. Vamos ter atenção com a questão da mediação e da conciliação, porque aqui, aquelas duas diferenças que eu apontei, elas são diferenças bem significativas com relação ao procedimento comum. E aí percebam que aquele regramento do 334 está dentro do procedimento comum, né? O livro do procedimento comum começa lá a partir do artigo 319, 318, por ali, com a petição inicial, né? E a gente está falando do artigo 334, então, procedimento comum. Só que aqui o código diz que após, né, a tentativa de mediação e de conciliação, se não for obtido o acordo, né, aí vai ter a contestação e a partir daí a gente tem a sequência do processo seguindo, sim, agora o procedimento comum, ok? Então, vamos parar por aqui e aí na próxima aula a gente trabalha aí outros procedimentos especiais. Até lá! Audio Jungle.